Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero falar como o poder de dizer não pode mudar a sua realidade. A gente está na série sobre lei da atração, onde eu estou ensinando para vocês um passo a passo super prático para que vocês possam executar tudo que eu estou ensinando aqui para vocês e colocando em prática todas essas ações, vocês vão conseguir elevar o patamar de vida de vocês e chegar na vida dos sonhos, tá? Então, talvez o que esteja faltando na sua vida não seja esforço, porque talvez você seja uma pessoa muito esforçada, mas a coragem para dizer não. E dizer não sobre o quê? É, às vezes você não quer ir num lugar, você vai por medo da pessoa achar ruim. Às vezes você não quer fazer uma coisa, você vai lá e faz só por medo do julgamento das pessoas. Às vezes você não quer ir na casa de tal pessoa que você não gosta, mas você vai só para agradar os seus familiares. Às vezes você não quer ir na casa dos seus pais porque te faz mal, porque não é um ambiente que te agrada, mas você vai só porque você quer agradar as pessoas e você tem medo de dizer não e desapontar os outros. Então, esse emaranhado de coisas vão te levando para distante da sua realidade, para distante daquilo que você realmente quer viver. Você já parou para pensar o quanto dizer sim tem te afastado da vida que você quer viver? Da vida que você tem direito, que já é sua por direito? Por exemplo, você quer ser uma pessoa fitness, só que você diz sim para todas as comidas que vem te oferecer. Tem como você ser fitness? Não. Então, renunciar, falar não, te leva para mais perto da realidade que você quer viver. Às vezes você quer muito passar num concurso, mas toda vez que alguém te chama para sair na hora que você tem que estudar, você fala sim para a pessoa ao invés de dizer não, né? Porque quando você diz não para as coisas que você realmente não quer e diz sim para as coisas que você realmente quer, você vai se aproximar automaticamente da vida que você quer viver. Eu sei que às vezes é muito difícil falar não, principalmente quando a gente precisa falar não para pessoas que a gente ama, para pessoas que a gente se importa. Mas às vezes a gente tem que se priorizar, a gente tem que focar na gente, tem que focar no que a gente realmente quer para que a gente possa viver de fato a vida que a gente se propôs a viver. Não é só, eu quero isso, mas não fazer nada, não falar um nãozinho para viver aquilo. Você precisa se posicionar como uma pessoa que já está pronta, já está apta para viver aquilo. Porque esses dias mesmo eu estava pensando, né? Antes alguma pessoa vinha, falava alguma coisa para mim, aquilo ali acabava com o meu dia e pronto, acabou. E eu deixava, sabe? E aí eu simplesmente parei, respirei e falei: quanta falta de amor próprio existe na atitude de eu pegar e ficar remoendo uma situação que não diz respeito a mim. A pessoa me magoou, a pessoa me feriu, diz respeito só a ela. Então ali eu adquiri o hábito de bloquear as pessoas na internet, na rede social. Às vezes a pessoa vem, te manda uma mensagem ofensiva no WhatsApp, uma mensagem ofensiva em alguma rede social e você fica se sentindo mal. Mas o bloquear, ele está ali para isso. E bloquear também é uma forma de dizer não. Tô colocando essa situação aqui para vocês, porque para vocês entenderem um pouquinho como é que realmente funciona. Antes não, antes eu ficava tentando debater ali com a pessoa e tal, né? E às vezes a pessoa não quer dar o braço a torcer, mesmo que ela esteja errada. E aí você vai ficar discutindo, gastando sua energia, seu tempo, tudo de bom que você tem pra ficar passando alguma coisa pra aquela pessoa. Não precisa. Não necessariamente precisa. Então você precisa entender que quando você olha para uma situação e você fala, não, eu não quero viver isso, você tem total direito de falar, não, eu não vou viver isso não é para mim. E pronto, e acabou. Você é total responsável pela realidade que você cria, pela realidade que você vive. Não tem nada demais você ser a chata. Porque depois que eu comecei a estudar sobre lei da atração, eu me tornei a chata. Tem ambientes que eu não quero ir, eu simplesmente não vou. Igual, eu não gosto mais de ir em festa, eu já fui muito de festa. Hoje em dia, a pessoa me chamar pra ir pra uma festa, ela vai estar perdendo o tempo dela. As pessoas olham pra mim e falam: Nossa, você ficou tão chata. Sim, eu fiquei chata, porque hoje em dia eu tenho outras prioridades. E quando eu tenho prioridades, eu foco naquilo que realmente importa. E quando eu foco naquilo que realmente importa, logo eu vou ter que falar não pra algumas coisas. E esses nãos vão me levar para um certo ponto, né, de equilíbrio, eu falo, porque eu estou em equilíbrio com o que eu quero e com onde eu quero chegar, né? Então, quando você olha para a situação e você pensa,
eu tenho esse sonho, esse sonho, esse sonho. Quais coisas eu preciso renunciar? Quais coisas eu preciso falar não para que isso venha acontecer na minha vida? Então, quando você pensa dessa forma, você acelera o processo. Os nãos que você dá vão acelerar o teu processo de realização na sua vida pessoal. Então, às vezes você olha para a situação e fala: "Nossa, é tão chato ficar sozinho aqui e tal". Vamos colocar um exemplo bem chulo. A pessoa quer ter um relacionamento, quer ter uma vida ali, ter um marido, ter filhos. Mas na primeira oportunidade ela sai ficando com qualquer um. De que forma isso vai condizer com a realidade que ela quer viver? Não faz sentido, sabe? Às vezes você olha assim e você fala: "Ah, eu vou fazer isso porque não tem nada demais". É, não tem nada demais, mas aí a vida ela sempre vai te dar mais do mesmo. Se você tá ali passando, usando as pessoas como um hobby, por que as pessoas não podem te usar como um hobby também? E aí você que quer um relacionamento, quer viver uma vida a dois, ter um relacionamento abençoado, ter uma vida em família, você acha que isso condiz com a realidade que você quer viver? Eu não tô falando pra você que é errado você ir lá e ficar com quem você quer, isso aí é um problema seu, única e exclusivamente seu. Mas depois, quando a vida te der mais do mesmo, não venha reclamar. Porque quando você sabe o que você quer, a vida vai te dar exatamente o que você quer. E como que a vida vai entender o que você quer? De acordo com as suas atitudes. Igual os nãos que você fala vão te aproximar dessa pessoa que você quer. Isso é só mais um exemplo também, para que vocês possam entender que quanto mais você olha para você e você tem disciplina, você tem foco, você fala os nãos necessários, você se posiciona para ser a sua melhor versão, não tem como as coisas darem errado para você, tá? Então, o que que acontece quando você diz sim para tudo? Então, o sim é uma consciência que enfraquece a sua energia. Por que enfraquece a sua energia? Porque você olha ali para a situação, você simplesmente vai lá e fala sim pra tudo. Imagina no final de um ano inteiro falando sim pra tudo. Como que você não vai estar? Vai estar distante daquilo que você quer, daquilo que você busca, dos seus objetivos, porque simplesmente você falou sim pra tudo. Quando você tem um objetivo, você realmente precisa se alinhar para viver uma vida que de fato você queira. Porque se você não se alinhar, se você não olhar para sua realidade e pensar o que que eu preciso me abdicar para viver essa realidade, não tem como as coisas acontecerem para você. Então você precisa entender que o sim para coisas erradas, na verdade, ele é um não para você mesma. Então, quando você tiver vontade de falar não, fale esse não. Porque a sua vida é só você que vai viver. O outro, ele vai viver a vida dele. Então, olha para a situação e veja: quanto mais eu falo não para as pessoas, mais eu digo sim para mim. Então, entenda que isso é um exercício poderoso para sua mente entender o que você realmente quer e o que você realmente não quer. Então, às vezes a gente vai dizer sim por medo, por culpa, porque a pessoa é uma pessoa que a gente ama muito, como eu falei anteriormente, por insegurança, e isso, consequentemente, vai gerar bloqueios e vai fazer com que você se afaste da vida que você quer viver. Então, dizer não é uma declaração energética. E quando a gente fala não com firmeza, a gente envia uma mensagem clara para o universo. Por exemplo, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E porque eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu quero chegar, eu vou dizer os nãos necessários para que a minha realidade mude, para que eu chegue no meu cenário de vida desejado. Então, o não, ele não é uma rejeição, mas ele é uma direção. É uma espécie de direcionamento. A gente para de se dispersar e começa realmente ali canalizar energia para alcançar aquilo que a gente realmente quer alcançar. Então, o não, ele ativa a nossa verdadeira identidade. Quando a gente diz não, a gente honra quem a gente nasceu para ser. Então, o não alinha a gente com a nossa essência e vai reposicionar a gente no caminho do nosso propósito. Então, isso vai tornar a gente magnética. As pessoas, quando olham pra gente e vê que a gente sabe dizer não ali para as coisas, para as pessoas que não condizem com a realidade que a gente quer viver, a gente gera ali um sentimento de admiração. A pessoa vai olhar pra gente e falar: Nossa, como assim ela consegue falar não e eu não?
Porque é sobre isso, entendeu? A gente parar, por exemplo, ai, eu cheguei agora aqui em casa e eu queria fazer tudo, menos vir aqui gravar. Mas eu vim, eu orei, falei, não, Deus, eu tô aqui num propósito de gravar, de fazer isso, então eu vou pegar e vou fazer e pronto, acabou. Então eu disse não para minha vontade, pro que o meu corpo quer, e a minha mente fala, não, você tem que ir lá e você tem que fazer. E eu disse sim para coisa que eu realmente deveria dizer. Então, entenda que o não é uma coisa ruim, é uma coisa que você precisa fazer para se posicionar, para viver a vida que você deseja viver, para ser magnética, para te tornar interessante. Então você para de correr atrás das coisas e começa a atrair essas coisas. Então, a partir dos nãos que a gente fala, a gente começa a atrair clareza, a gente começa a olhar para os nossos objetivos com mais clareza, a gente começa a ter mais certeza ainda das coisas que a gente quer viver. As pessoas automaticamente que não são para nossa jornada começam a sair da nossa vida e outras pessoas mais alinhadas com aquele propósito que a gente quer viver começam a chegar. Situações que pareciam travadas começam a fluir, começam a dar certo. Parece que, tipo assim, nossa, como assim? É exatamente isso que eu queria viver. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você focou ali realmente numa coisa e aí depois de um tempo você olha e fala, nossa, mas eu tô vivendo exatamente o que eu queria viver. Porque você se alinhou, você falou os nãos necessários para que você pudesse viver a realidade que você quer viver. E com isso, você começa a sentir uma paz absurda, mesmo que você não saiba todo o caminho, mesmo que você não conheça o que vem pela frente, porque você tem certeza que dali vai ser algo bom e que até as coisas que não são boas que acontecem na sua jornada têm um propósito. E com essas coisas ruins que acontecem às vezes na nossa vida, a gente está sendo levado exatamente para o lugar onde a gente deveria estar, que é no centro da vontade de Deus. Então, você precisa começar a dizer não, os nãos necessários para que você possa ser a mulher que você nasceu para ser. Você não veio para agradar todo mundo, você veio para transformar pessoas, para liderar pessoas, para honrar pessoas. Então, o primeiro passo para mudar a sua vida é exatamente dizer esse não, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu espero que tenha realmente acrescentado na vida de vocês. Espero que Jesus Cristo abençoe infinitamente a cada dia mais a vida de vocês, que vocês consigam, de fato, dizer os nãos necessários para ser as mulheres que vocês nasceram para ser. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo no coração de vocês. É um prazer honrar vocês com a minha história e com a minha vida. Que Deus te abençoe, maravilhosa.